Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao canal e a mais um estudo do dólar e do índice do dia 12 de fevereiro, tá? Espero que vocês tenham tido uma ótima semana de negociações, uma ótima semana de trades, não só de trades, mas na vida de cada um de vocês, tá? Espero que vocês tenham o discernimento de saber quando é para operar e quando não é para operar. Se vocês tiverem algum tipo de problema, algum tipo de ansiedade na hora de estar operando no mercado, isso automaticamente vai se refletir no mercado. Então é muito importante a gente ter esse autoconhecimento na hora que senta aqui na frente do computador, pega o mouse. É muito importante vocês terem o autoconhecimento, como estou me sentindo, tá? Antes de realizar ou pensar em realizar qualquer operação, tá? É muito importante vocês perceberem isso. Lembrem-se, vocês estão no mercado para ganhar dinheiro, tá? Claro, vocês têm que operar bem. O dinheiro ele é consequência, mas vocês não estão no mercado para ficar operando todo momento. Então você abre e fecha uma operação como se não fosse nada, né? Então está correndo custos, às vezes você sai até com um pequeno loss, e isso, quando chegar no final do mês, vai ser refletido na sua conta e no seu gerenciamento. Portanto, opere, mas opere bem e poucas vezes, tá? Para não cair no vício de estar ali boletando toda hora. Acontece do cérebro sentir um certo prazer naquela adrenalina quando está posicionado, tá? Isso é muito perigoso no mercado, tá? Antes da gente iniciar essa análise, se você acha esse conteúdo relevante, compartilhe com seus amigos, naqueles grupos que vocês têm no Telegram, no WhatsApp, grupo de traders, para eles também conhecer um pouco mais o canal e a didática que a gente aborda aqui e os conceitos, tá? A gente aborda Price Action, aborda Elliott, aborda vários conceitos que podem ajudar na hora da gente tomar as decisões. Lembrando que eu estou aqui não só para aprender, para ensinar vocês, mas também para aprender, tá? É uma forma de eu estar aqui revisando os movimentos do dia e estudando, beleza? Também se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixe um gostei neste vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, é um conteúdo importante e leva também para outras pessoas. Tá? Meu objetivo aqui não é monetizar, meu objetivo eu faço isso porque eu gosto, na verdade, tá? Eu tenho um tempo livre neste período agora da tarde e aí eu posto aqui as minhas ideias e eu acredito que vocês acham esse conteúdo bem interessante, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para mais uma análise aqui do índice. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Aí, compartilhei minha tela, deixa eu diminuir um pouquinho mais. Certo. Beleza. Hoje tivemos aqui um dia de volatilidade. A gente percebe que viemos visitar essa região de suporte novamente. Ela se prova um suporte muito forte, porque ela já bateu uma vez aqui, várias e várias vezes aqui, antes de soltar um movimento forte de alta. E hoje ela veio visitar essa região novamente, tá? A gente tem que perceber que estamos dentro de um retângulo de consolidação. Olha só, temos esse ponto aqui, que é um ponto importante. No dia anterior, que foi ontem, tentamos fazer um rompimento. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente tenta fazer um rompimento, não consegue dentro de um retângulo de consolidação? Deixa eu voltar aqui para vocês verem, ó. A gente tem aqui um momento que o preço ele para depois de uma tendência de queda. Se a gente for afastar o gráfico, ele veio de topos e fundos descendentes. E nesse fundo aqui, ele não conseguiu mais perder, ó. Não conseguiu mais perder com eficiência, tá vendo? Tem essa resistência e essa resistência que ele tentou romper, como eu havia dito. Nessa ocasião, a gente pode fazer o seguinte: traçar aqui um retângulo dessa resistência e vir para cá. De forma que a gente pegue todos esses toques, de forma que a gente pegue esses pontos aqui que são importantes e também aqui atrás, ó. Tá vendo? E aí o preço no dia anterior ele tentou fazer um rompimento. Temos a ferramenta de Fibonacci, colocamos dentro desse movimento e percebemos que o preço não conseguiu romper o 123, ele se aproximou na verdade do 123 com esse movimento e não conseguiu, retornou para dentro da consolidação. Quando ele retorna para dentro da consolidação, é muito provável que ele vai executar a consolidação. Foi o que ele fez exatamente, provando que isso daqui, mais uma vez, é um suporte muito eficiente, um suporte muito poderoso.
Alguém sabe por que esse suporte é muito poderoso? Vocês devem saber, vocês também são estudiosos. Então vamos verificar aqui, ó, nos 60 minutos, que é mais fácil de enxergar. A gente pega o Fibonacci, coloca dessa mínima até essa máxima e percebe por que o suporte ele é tão poderoso. Porque se trata do ponto 50% da alta. Então essas retrações a 50% e o ponto 38, que corresponde a 61,8 da alta, são as retrações mais poderosas, tá? São as retrações que o preço gosta de executar movimentos de alta. Quando ele perde, aí é 38, quando ele perde, aí é 23. Se ele não segura no 23, muito provavelmente ele vem testar esse fundo aqui de novo. Aqui dentro temos ainda mais um nível de FIBO que a gente não coloca, que é o 14,6%. Mas o ponto principal quando ele rompe o 23 seria testar novamente o fundo, tá? Então ele para aqui no ponto 50, a gente sabe que é uma retração poderosa, por isso que ele se segura mais uma vez aqui no dia de hoje, mas temos um movimento, olha só, um movimento de expansão, um movimento de contração, que ele falha em fazer um pivô de alta, como a gente havia comentado, quando o 76 segura o preço após um pivô. Então temos essa movimentação, a partir desse candle ele começou a subir, ó. Esse candle aqui, coloca o ponto 618, percebemos que o preço quase chegou no 76 e não rompeu. Foi uma frustração de um movimento maior dos compradores. Colocando o gráfico em tela cega, temos um gap de queda em abertura aqui, com a primeira barra do dia. Tivemos uma movimentação muito forte, que foi essa daqui. Com o Fibonacci a gente pega a movimentação integralmente, e com o movimento de gap a gente percebe que o preço ele não consegue subir. E esse candle ele confirma para a gente que temos um movimento de queda muito provavelmente que está em eminência. Seria esse ponto aqui, ó, que ele está perdendo em fechamento. Com o volume financeiro, isso daqui é uma barra de tendência, gente, é uma barra de tendência. Assim como essa é uma barra de tendência, assim como essa é uma barra de tendência, essas barras não são de tendência. Ó. Corpo pequeno, muito pavio, não são de tendência, são barras de comportamento lateral, o preço está se segurando. Tem gente comprando aqui, acreditando que o preço está em cima de um suporte, talvez vai vir fechar o gap. Porém, o preço ele faz exatamente o contrário, ele perde essa região, estopa todo mundo que está comprando aqui, entra volume vendedor. Aqui era uma oportunidade interessante de entrar na operação, tá? Já vou mostrar para vocês qual seria o alvo dessa operação. O alvo vocês vão calcular pela primeira perna de baixa. A primeira perna de baixa integralmente foi aqui. Então você tem uma proporção da primeira perna de baixa, que o preço pode vir executar, pode vir buscar. Você tendo essa barra como entrada, vou colocar a tela cega, essa barra como entrada, pelo tamanho da barra, eu vou ter um stop considerável, né? No 10 minutos eu vou ter um stop considerável. Tem uma barra aqui com uma amplitude de 440 pontos. Vocês concordam comigo? Se romper a máxima dessa barra aqui, eu não quero mais participar do trade. Por quê? Porque o preço ele fez todo mundo acreditar que era venda. E se ele voltar e fizer uma barra branca compradora, ele vai estar estopando todo mundo que vendeu rompimento. E aí o preço ia ganhar força na alta. Então eu posso muito bem colocar o meu stop acima dessa barra. Minha entrada no rompimento da mínima da barra, é onde vai entrar mais contratos. Se meu risco ele tem 440 pontos e eu entro com 2 contratinhos, por exemplo, eu tenho que realizar uma parcial pelo menos 440 pontos para baixo. 440 pontos. Minha parcial ela vai estar não exatamente nesse ponto, mas no nível de Fibonacci proporcional à perna de baixa, porque consequentemente ele vai buscar um nível de fibra, ele não vai parar do nada aqui, tá? Então eu posso colocar meu gain aqui. Tenho esse risco desse candle
e meu alvo de parcial está aqui nesse ponto, tá? Preço ele vai, aciona a ordem parcial. Acionou a ordem parcial, é opcional a gente descer o stop para o ponto de entrada. Assim a gente não perde mais nessa operação e a operação ela já está com 440 pontos, ela já está distante, correndo o risco do preço testar essa região por baixo, porque ele já rompeu, e continuar o movimento de queda, porque o alvo final seria o ponto mais interessante, seria esse patamar aqui embaixo de 100%, e se ele rompesse, ele poderia ganhar muita velocidade, porque a gente está rompendo um triângulo. Como a gente está rompendo um triângulo, não, desculpa, um retângulo, como a gente está rompendo um retângulo, provavelmente ele ia buscar o ponto de 161,8 desse Fibonacci, tá? E aí a gente poderia estender essa operação de 100% e ir embora com ela, tá? Só tomar cuidado com o 123 da consolidação, como rompemos falso aqui, poderíamos ter rompido falso aqui embaixo também. Mas aí o preço aciona a nossa parcial e começa a se lateralizar. Até aí tudo bem, ele vem buscar um pullback, mas olha a força da barra e o volume comprador que entra logo nesse candle aqui, ó. Vocês percebem que esse candle, ele tenta perder a mínima dessa região de consolidação, dessa pequena região de consolidação, tenta perder a mínima, essa mínima aqui, ó, desse candle que teve um alto volume vendedor, que já tentou perder a mínima uma vez, e entra um forte volume, uma forte defesa compradora no volume financeiro, fecha branco, tá? Isso é uma rejeição de perder o suporte, ainda não é hora de perder o suporte. Poderia ser a hora, poderia entrar vendedores num ponto importante que seria esse ponto aqui, ó, junto com a média de 20, junto com o teste da região de suporte, enfim. Só que o que acontece aqui? O preço entra volume comprador, né? Entra volume comprador, uma barra de tendência, como eu estava explicando para vocês. Até então tínhamos barras de lateralização, tivemos uma barra forte de lateralização, só que uma barra que entra bastante contrato comprador. A próxima barra ela confirma para a gente que entrou bastante contrato comprador, rompendo a máxima desse candle também, tá? O que a gente pode imaginar? Isso daqui não é um pullback por baixo dessa região, isso daqui é força compradora. Muito possivelmente a gente vai retornar para cima dessa região e afastando o gráfico, a gente vê por que a força compradora entra aqui, porque aqui é um suporte. A gente está lateral, suporte, consolidação, compre na base da consolidação, venda nas extremidades. No meio a gente fica sem fazer muita coisa, tá? Essa entrada que tivemos aqui, ó, de venda, a gente tinha que ter uma consciência de que estávamos entrando para a parte do terço de baixo da consolidação. Aqui tem a consolidação. Temos aqui o terço de cima, tá? Tem que dividir bem certinho o terço de baixo, o terço do meio, que não se faz nada, e aqui essa barra que fecha próxima à mínima, que a gente entrou para realizar a parcial aqui no fundo, ela está penetrando esse terço do meio da consolidação. Só que tínhamos que ter a consciência de que aqui é um suporte poderoso. Então solta uma parcial aqui. Beleza, aí o preço vem e começa a entregar um comportamento altista. Que a gente pode esperar uma barra para comprar, tá? Uma barra para comprar. Aqui nessa região, a gente já percebe que começa um processo de correção da perna de alta. Então, se a gente unificar essa barra branca, esse movimento comprador até aqui em cima, tivemos uma ampla barra branca forte, engolfando quase totalmente esse movimento de queda, e aí a gente pode traçar um Fibo aqui dentro. Então vocês estão entendendo como é a dinâmica do mercado, como é o comportamento do mercado, o que a gente tem que observar? Na média de 200 períodos, logicamente vai entrar players vendendo robôs de alta frequência, traders, né, de alta frequência, os famosos HFTs,
vendendo aqui em cima, tá? Tem muitos robôs que vendem na média de 200, vendem na média de 20, enfim, compram quando rompe a média de 20. A gente está lidando com as pessoas mais inteligentes do mundo, traders também, robôs o tempo todo, traders quantitativos, robôs, enfim. Aí o preço ele vem, faz uma retração, fecha acima do 61,8, acima da média de 20 períodos. Aqui nesse ponto ela já está flat. Como temos o comportamento da média de 200 flat nesse patamar, a média de 20 flat também nesse patamar, uma compra aqui seria muito bem-vinda, que a gente está rompendo esse topo. E qual seria o alvo dessa operação? Lembram, a gente corta a média de 200 no dia anterior, corta para baixo a média de 200, tenta cortar novamente a média de 200. Estamos em um caixote lateral, então não tem problema operar quando ela está flat, assim desse jeito. Não tem uma tendência. Stop abaixo dessa região. Fibonacci no último movimento de alta. Eu particularmente gosto de pegar e traçar dessa forma. Visar o ponto de 100%, tá? Vai dar mais ou menos aqui no fechamento do gap, nessa região. A gente está falando de um risco de 350 pontos para um alvo de 800 pontos. É quase um trade de 3-1. E aí o preço vai. Olha como o mercado ele tem um consenso de compra. Olha o 76, como ele sente essa região. Só que deixa uma barra e não consegue continuar. Deixa uma lateralização para rompimento. Aí o preço vai e bate no nosso alvo. Tá fantástica essa operação. Fantástica essa operação. Operação um trade de livro. Tá? E aí depois pegamos uma operação, uma parcial aqui. Teve fundamento. Esperamos pacientemente barras de tendência direcionais, perdendo regiões importantes, lugares para pôr stop. Aqui também é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar olhando o tempo todo o gráfico caçando trade. Quando o mercado tem trade, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. O trade é rapidamente identificado. O trade é rapidamente identificado. Se você olha para o gráfico e não consegue encontrar trades, significa que não tem uma boa entrada, tá? Se você está estudando para isso. Quando você percebe um trade que é facilmente identificado e tem argumentos, é porque o trade muito possivelmente existe. Quando a barra está em formação, você já consegue prever o próximo movimento. Você fala, essa barra aqui tem informação, ó. Essa barra aqui tem informação, por exemplo, tá? Você fala, se essa barra fechar próximo da máxima, eu entendo que eu já tenho uma movimentação em cima de um suporte. Estou fazendo um pullback, já fiz corte da média aqui, já fiz corte da média aqui. Eu vou entrar se ela romper com se ela fechar com um fechamento legal, eu vou entrar no rompimento da máxima dela para buscar o alvo 100%. O que acontece? O preço vai embora. Ó. E aqui, vocês fariam alguma coisa nessa ocasião? Eu não faria nada, porque eu já vim de um movimento de alta, estou soltando volume financeiro. Se por acaso eu fizesse um movimento assim e deixasse um movimento mais interessante, faria alguma coisa, pensaria em fazer alguma coisa. Só que tem um porém também, gente. A gente está no meio da consolidação, tá? É uma ampla consolidação. Só que está no meio da consolidação, não tem muito o que fazer aqui, tá? Entre a média de 20 a 200, nessa ocasião, no meio da consolidação, a gente espera. Beleza? Então, desse jeito vocês vão evitar vários e vários loss. Olha como o preço ele vem, faz aqui engana, né, as pessoas aqui, faz que vai perder o fundo aqui, mas não faz fechamento. Olha como é importante o fechamento da barra. Tem algumas operações que dá para a gente entrar na formação da barra, mas prefiram operações que vocês conseguem determinar onde é o seu ponto de entrada com o fechamento da barra, tá? E aí o preço ele fecha próximo a regiões de máxima, lá no Indifut a gente percebe um fechamento positivo, uma pressão compradora
para fazer a tentativa de fazer um rompimento. Movimento de alta, movimento de retração. Não sei se foi o suficiente essa retração de 50% ou se ainda a gente vai retrair um pouco mais para ir fazer uma tentativa, tá? Se não foi suficiente, ele não consegue romper o pivô, ele rompe em falso. Mas vamos ver, a tendência ainda é de alta. O fechamento da semana foi negativo. Esse gráfico aqui ele é mais forte. Então temos uma perna de baixa, uma tentativa de alta e uma semana negativa. Sugerindo que o preço vem buscar, talvez, a média móvel de 20 períodos. Tá? A média móvel de 20 períodos. Aqui para tentar uma continuidade. Vamos ver na semana seguinte como será o fechamento. Às vezes a gente pode até deixar uma barra ignorada aqui de venda. Se rompe a máxima dessa semana aqui, fica mais interessante, tá? Dólar, pessoal, dólar. Deixa eu apagar esses estudos aqui. O dólar ele está lateral lá no gráfico diário, não é novidade para ninguém. Um momento muito complexo para operar, para buscar operações no intraday. Você imagina, se o gráfico diário do dólar está complexo de operar, o intraday ele vai estar muito mais complexo. Vocês concordam comigo? Só que o dólar está trabalhando em fractais, eu reparei hoje. Olha só, triângulo simétrico, triângulo simétrico, espelhamento talvez. Se afasta o gráfico, põe no semanal, triângulo também, ó. De certa forma é um triângulo que ele está formando aqui. Lá no diário, nos 60 minutos, movimentos intraday, triângulo menor, tá vendo? Temos um triângulo aqui com base igual, esses fechamentos aqui. Aqui ele está formando um triângulo ainda mais complexo dentro de um triângulo e um triângulo maior ainda, com uma implicação altista, porque veio de um movimento de alta. Olha, ele veio de um movimento de alta. Aqui também ele veio de um movimento de alta. A gente percebe lá no 10 minutos, por exemplo. Viemos de um movimento de 5 ondas e aqui a gente está formando um triângulo menor. Temos esse ponto aqui como importante. Esse ponto a gente considera como um possível rompimento falso. E aqui ele está comprimindo cada vez mais. Então tivemos um dia bem complexo no dólar. Temos essa linha de resistência, que o preço tenta fazer um rompimento. A gente só acredita nessa linha de resistência, na compra aqui, se ele fizesse de fato um rompimento. Fraqueza de venda, força de compra. Aqui a gente pode comprar com mais segurança. Mas o que acontece? Ele está deixando barra sobreposta. Você ficar operando isso daqui, você vai perder dinheiro, obviamente. A não ser que você acredite na queda. Só que aí a gente precisaria de uma barra confirmando. Ó, temos lateralização, tá? Nada a se fazer. Então a gente traça uma linha assim, e espera o rompimento. Rompimento, a barra é muito cara. Você está achando a barra muito cara para colocar o stop? Considerável, ó, porque você tem um stop de 22 pontos e seu alvo, afastando o gráfico, esse é o suporte mais importante. Seu alvo está logo aqui. 15 pontos, não vale a pena. Opa, peguei a barra errada. Essa daqui, ó. Você tem um stop de 22 pontos, integralmente, de lá da máxima até essa mínima. 21, 22 pontos. E teu alvo está logo aqui, ó. 21, 22 pontos, vale a pena? Se você colocou exatamente aqui nesse alvo 1 para 1, ele nem foi atingido e o preço acabou nem indo no teu stop também, que estaria acima dessa barra. Tá? Eu não gosto de barras muito amplas para entrar na operação. Eu particularmente não vi uma operação interessante no dólar, a não ser que você entrasse no rompimento. Entendesse que isso daqui é um retângulo, o preço veio de uma frustração de rompimento para cima, começa a entregar força de venda para baixo, testar a região de suporte, chega no suporte, tenta romper, não consegue, tenta subir, não consegue, tenta subir, não consegue,
Opa, os vendedores estão acreditando mais na venda. Possivelmente é um triângulo, um retângulo de distribuição. Se é que você entrasse aqui no rompimento, tá visando essa região de fundo, com um stop aqui em cima na região central o topo anterior na região central do retângulo. Aí sim seria uma operação plausível, tá? Com o alvo lá embaixo. Poderia calcular o alvo, pegar os toques aqui, por exemplo, do retângulo, pegar esse ponto aqui, a maioria de toques do retângulo, e calculando o teu alvo conforme o preço fosse andando, tá? Rompeu, alvo aqui, olha como o preço sente, testa por baixo, seria também aqui um trade nesse modelo de operação, tá bom? Nesse modelo de operação, rompeu, testou por baixo, você tem uma entrada aqui, um stop acima desse doji e um alvo abaixo, aqui ó, um alvo aqui, aí tudo bem. Também outro trade aqui, operando dessa forma, você tem um stop de 10, 11 pontos para um alvo grande, até aqui por exemplo você tem 8 pontos, que não é um alvo 1 para 1, então visando aqui 23 pontos seria um alvo de 1 para 3, aí seria interessante, tá bom? Entendendo que o comportamento do dia é um comportamento complexo e você está operando a favor da tendência de curto prazo, operando a favor da tendência de curto prazo. Se a gente colocar uma média móvel de curto prazo aqui, por exemplo, a média móvel, vou até editar essa daqui, de 9 ou 8 períodos mesmo. Olha só, o preço ele corta a média móvel, aí aqui sim, a média móvel ela está descendente. Ela saiu de uma posição lateral e começa a ficar descendente. Tá? E aqui ele tenta romper, perdendo a mínima, ele volta para baixo dela, a favor da direção dela, para pegar esse movimento aqui. Beleza? E aqui ele parou no fundo, rompeu ela, mudou o comportamento lateral, acima dela a gente só busca por compras nesse modelo de trade. Beleza? Então o dólar não tem muito a se dizer no gráfico diário, comprimindo cada vez mais e trabalhando em fractais, ok? Semanal, semana levemente no negativo, mas percebam a média móvel de 8 períodos ainda está ascendente. Se a gente coloca uma 20 aqui, provavelmente flat, olha lá, média flat, sem tendência nenhuma, mas com uma leve implicação altista. Viemos de um movimento de alta, estamos consolidados. A estatística nos diz que quando viemos de um movimento de alta, encontramos um movimento de consolidação ou de triângulo, a probabilidade maior é um rompimento para cima. Beleza? Então espero que, vou voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não deixe de compartilhar com seus amigos para ajudar mais pessoas também a entender o mercado. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, bons estudos para vocês e até a próxima.